Eu queria voltar um pouquinho. Vamos. Claro. Né? Eu já vi você contando sobre esse início do relacionamento, mas nunca juntos. E aí eu queria voltar até antes, quando vocês entenderam a sexualidade de vocês e resolveram assim, tá bom, é isso mesmo, eu vou me jogar de cabeça e vou me apaixonar por garotos. E também é bom quando os dois contam como foi, quem paquerou, porque daí a gente Essa história descobre é que daí ótima. A gente adora o outro contar isso. puxa pro seu lado e ele fala, não foi assim, não foi ele. A gente só tem a versão do Mauro até agora. exatamente. A gente gosta dessa hora, entendeu? Que fica ali a cara de quem deu em cima. Começa você, vai lá. Vamos lá, na primeira parte. Isso, vamos lá. Eu me reconheci um garoto cis homossexual aos 13 anos. Eu tava uma primeira namoradinha. E aí, de escola. E aí eu comecei a perceber que eu saía com aquela namoradinha, só que eu chegava em casa e eu ia olhar conteúdo adulto gay na internet. E aquilo começou a me falar, tem alguma coisa errada. Não é que era nem gay, na verdade. Eu ia ver o hétero, mas eu curtia mais ver os caras. Uhum. E aí eu falei assim, comecei mas eu não tinha uma consciência de tipo, não estralou do dia pra noite. E aí eu comecei a me perceber. E eu já estava nessa idade no teatro. E o meio artístico, nesse ponto, ele é muito acolhedor, né? Verdade. Você consegue encontrar pessoas iguais e diferentes, mas que acolhem umas às outras. Que e você falam sobre isso. E falam sobre isso, né? Eu sou do interior, né? Não sou de São Paulo, sou de Mojimirim, uma cidade a 150 quilômetros daqui. Não foi tão rápido, mas foi ali naquela galera onde eu fui me reconhecendo e encontrando apoio, e a minha adolescência foi construindo, né? Mas isso não me fez já ter logo relação com garotos, eu só fui ter aos 18 anos. Um primeiro beijo, uma primeira relação sexual aos 18 anos com Você não cara. tinha se apaixonado antes por algum menino? Não. Apesar de ter a certeza que, né, disso, não tinha. E eu me coloquei assim, não vou também... Porque, gente, no interior não tem o que você fazer. Eu morava numa cidade de 90 mil habitantes, eu não conhecia gente nova todo fim de semana. Eram as mesmas pessoas, com as mesmas questões que as minhas, que tinham que ir escondido para aquela balada, que não podiam falar onde tinham ido no final de semana porque eram julgadas, que estavam com um monte de gente que você ouvia falar desde pequeno ali, que eram os pecaminosos da cidade, que era aquela coisa que você ouvia, né? Eram Então, muitas amarras, era né? muito angustiante. E aí, com 18, foi aonde eu falei, ok, qual é a minha saída? Sair dessa cidade, estudar num lugar onde eu usar o estudo como a saída daqui, né? Porque até então eu não tinha contado para os meus pais, morria de medo. E aí foi vir estudar teatro em São Paulo. Nesse meio tempo desse processo de vir para São Paulo, eu me apaixonei e conheci o meu primeiro namorado e também morei junto com ele. E a saída dos dois, daquele inferninho, daquele interior, foi 2 amigos indo para São Paulo estudar teatro. E a gente, na verdade, estava indo como um casal estudar, trabalhar e tudo mais. E foi aonde eu consegui respirar e encontrar um pouco mais de tranquilidade para ser quem eu era, porque eu não conseguia. Diferente do Mauro, que todo mundo conhece, ele vai contar dessa história, meu processo com a minha família não foi o mesmo de acolhimento. Mas também não foi violento e nem nada. Foi, acho que o processo da grande maioria das famílias, que é a vergonha de ter um homossexual, né, um LGBTQIAPN+, dentro da família. Que é como eu vou lidar com essa vergonha, como a sociedade vai olhar, os medos. Então, ao mesmo tempo que eu fui acolhido, continuei tendo amor dentro de casa, eu também fui podado de um monte de coisa pela insegurança dos meus pais, né? Tive que sair da casa, que eu estava com esse meu namorado, tive que trabalhar para conseguir pagar 100% das minhas contas aos 19 anos, fazendo faculdade e tudo mais em São Paulo, sozinho, para poder fazer o que eu queria, ser quem eu era. Então, deu quando eu contei, teve uma regredida no status, né? Até eu conseguir de novo reconquistar isso. Mas fui muito resiliente ali. Consegui que os meus pais, aos poucos, né? Chegou no momento que eu até fui para um psiquiatra. E a única vez, acho que eu senti a maior preconceito na minha vida foi dentro daquele consultório. Que ele foi conversando comigo, me fazendo uma série de perguntas. E aí eu falei, tá, você quer saber se eu sou gay, né? Porque a emboscada era para conversar sobre minha mãe, que estava depressiva na época. E como era a nossa relação, para ajudar nessa relação, e na verdade não era. Meus pais tinham pedido ajuda para ele de como lidar comigo. Entendi. A sua família tinha Pedido chamado ajuda, né? Do jeito deles. Era Combinado já. Tinham combinado, tá. mas era o jeito deles daquele momento de tentar entender alguma coisa naquele turbilhão de sentimentos. E aí eu falei, tá, você quer saber se eu sou gay? Sim, sou. Já tinha até terminado nessa altura com
o meu primeiro namorado, já estava me relacionando com uma outra pessoa. E ele falou, a gente só precisa entender aonde foi o ponto do desvio e a gente tratar isso para você voltar. E assim, acho que a pior sensação até hoje da minha vida foi dentro da sala com um psiquiatra, que talvez deveria ter sido a minha salvação no sentido de direcionar, apoiar e dar toda a condição de saúde mental, e não tive naquele momento. Em outras palavras, a cura gay, né? A cura gay. Impor Nossa. a Aí cura volto eu para São Paulo dirigindo, né, chorando até a sensação casa de uma terrível. amiga que estudava psicologia, passei a madrugada chorando, tentando arrumar um caminho, e o único caminho que eu encontrei foi ser muito forte no dia seguinte, chamar meus pais para uma conversa e falar para eles que o Rafa, que eles conheciam e não tinha mudado em nada, por eles terem sabido que eu era um garoto gay. Que o que eles tinham passado de valores familiares, valores de honestidade, nada disso tinha mudado. Só que eu só ia conseguir fazer eles entenderem isso se eles acompanhassem a minha vida. Participassem comigo, estivessem mais perto, conhecessem os meus amigos, e que eu entendia que eles naturalmente achavam, meu filho é gay, então ele é promíscuo, deve estar com droga, porque é muito isso da geração deles, né? E ainda E eu no falei, teatro. Nossa, é o Ainda no combo. teatro, imagina. E aí o único jeito foi eles começarem a estar. E aí eu fiz um esforço, e eles também. E aí tudo foi indo mais naturalmente. Mas o ponto de virada real mesmo, pra mim, foi quando eu comecei a namorar o Mauro. Porque existia aquele movimento, o negócio estava caminhando. Só que a hora que eles encontraram uma família em que ele era 100% aceito, filho do Maurício de Souza, que aceitava o filho, você para e pensa, o que é que está acontecendo? O que eu não estou entendendo da realidade, né? E a família dele acolheu desde o primeiro minuto. É uma coisa que foi muito natural. Hoje a gente para pensar, mas na época não foi nada do que eu tô falando agora racionalizado. Sim. Mas hoje pra mim foi muito real. A minha relação com a minha mãe passou a mudar. Ela tinha muita insegurança, ela passou a ficar segura. Porque daí ela conheceu a família, a mãe do Mauro, conseguia conviver, ver tudo isso. Então, ter o exemplo que Sim. eles não tinham tido, o exemplo que eu não tinha tido, na Eles também frente, saíram da bolha. saíram da bolha. Quando eles conheceram uma família que entendeu, né? É só isso. É só isso. assim. Eles falaram assim, opa, então dá pra entender só? Sim, E não ter sim. problema, né? Exato. Todo o esforço que a gente tinha de tentar dialogar, e muitas vezes é muita emoção, o diálogo ia pra briga, Sim. pra emoção de todos os lados, o que surtiu efeito foi o exemplo positivo Sim. de acolhimento, de que é normal. A dinâmica familiar que nada muda A ali. dinâmica- E também nada porque mudou. você falando, né? Você falando com o pai ou a mãe, Uhum. é quase, entre muitas aspas, mas é quase um cabo de guerra onde você não tá defendendo uma causa, você tá se defendendo. Exato. Nós temos pontos de vista opostos e eu estou defendendo o meu, mas não é o seu. Eu na rádio, a Yá sabe dessa história, uma vez eu dei uma bronca nos pais. Eu falo, cara, eu como mãe de uma jovem de 24 anos, eu tô falando com a mãe, eu não tô falando com o jovem. Então eu tenho que usar esse meu lugar que eu tenho a possibilidade de usar pra falar não como o jovem que vem e pede pais nos ouços. Não, eu venho aqui como mãe e falo, mãe, para de ser burra, que você tá afastando seu filho de você. Exato. Só que aí é uma outra mãe falando, né? Tipo assim, no mínimo por egoísmo, trate seu filho bem, porque senão você vai perder o contato com seu filho. Não, nem que seja por você e não por ele. Mas não afaste seu filho de você, né? E precisa de mais pais fazendo isso para que outros pais vejam, né? E eu tenho, assim, preciso deixar isso registrado, eu tenho um orgulho dos meus pais que não cabe em mim hoje, né? A gente estava conversando outro dia até da minha mãe. Tudo que eu falo para minha mãe sobre diversidade e inclusão, sobre qualquer um dos temas, não só LGBT, eu vejo ela se esforçando, ela indo atrás, ela não errando terminologias, Ai, ela linda. trazendo surpresa, e eu nunca imaginava, porque foi muito dolorido naquele começo, né? E ver hoje essa jornada que a gente construiu junto, o entendimento que a gente traz para uma mulher de 60 e poucos anos, ter essa consciência, estar do nosso lado, Sim. custe o que custar e vai entrar na nossa frente pro que for, deu tudo certo. E é hoje. mais legal até que, Mas às tem vezes... esses... Tipo assim, você falou que não erra a terminologia, mas assim, ainda que erre, você percebe Sim, que é a pessoa ela que não tá errou afim de- pra ela te tá ferir. afim, Não, é isso. Ela tá afim. errei. Não, como é que é mesmo que fala? Isso. Porque às vezes a gente todo mundo se confunde, gente. Isso. Imagina Isso. a pessoa que tem 60 anos e viveu uma vida toda. Mas ela tá super... Minha sogra é maravilhosa. Ela realmente tá muito disposta. Engajada. É. E isso vale mais do que a pessoa, tipo, tá bom. Com Né? certeza. Não, Muito. vamos lá, Muito. vou me esforçar aqui pra aprender. Muito. Né? E sabe, Cris, que é muito comum me perguntarem assim...
me afirmarem, assim, né? Mauro, você sabe que a importância de você, com a família que você tem, né, com o pai que você tem, uma família pública, você mostrar essa demonstração de carinho que vocês têm, como isso é importante para outras famílias. Eu falo assim, eu sei, realmente. Só que eu acabei de me dar conta que o Rafa, a família do Rafa, foi uma das famílias que realmente foi muito tocada e mexida com isso, né? Isso está muito mais próximo do que eu imagino. E realmente, eu acompanhei o Rafa no início com os pais dele, era uma outra relação. E eu acho que o poder do exemplo e de realmente ter uma família estruturada e que me acolhe do jeito que a minha sempre fez, realmente pode transformar outras vidas. Olha o impacto e por que isso teve. que a importância Sempre. mesmo de fazer A gente não sabe isso. onde chega. Não sabe. O Gil falou isso pra gente quando a gente gravou com o Gil, do Vigor, sabe? Ele falou que a coisa que ele mais ouvia quando ele saiu do BBB era que muitos jovens usaram ele, porque o Gil foi muito querido, né? Todo mundo que gostava do Gil. Então, que muitos jovens escreveram pra ele, falaram que usaram ele, tipo assim, você gosta dele? Então, eu sou... Sabe? Tipo assim, você gosta dele? Você acha ele Entendi. legal? Que legal que você acha ele legal. Porque, então, eu tenho uma coisa para te contar. Exato. E usavam dele, tipo assim, olha como eu posso... ser legal também, né? Eu não sou alguém tudo pra bem, você tudo bem. tirar da sua vida ou ficar alheio. Não, olha como a pessoa pode ser... Eu lembro uma vez também que a gente tava numa Comic Con, eu lembro que isso ficou muito marcado na minha cabeça, que foi uma das primeiras abordagens, assim, pra mim, que eu tava na Comic Con e veio uma menina trans com o pai dela. E ela, assim, eu acho que ela tinha recém-transicionado e ela era muito jovem, eu acho que ela tinha, sei lá, 16 anos. 16, 17, enfim. E ela contando a história. E ela muito tímida, mas querendo me contar que o fato de eu ter mostrado o meu pai comigo e com o meu marido, como aquilo foi importante para a relação dela com o pai. E aquilo foi assim, gente, é isso. Que lindo isso, que forte isso, que importante isso. E eu ver o pai vindo pra mim falar, tipo, obrigado, entendeu? O pai vindo falar comigo. Isso é incrível, isso é demais. É muito grandioso, assim, que a gente realmente não tem muito a dimensão do que... De onde isso chega, pra quem isso chega e como isso realmente transforma a vida.